Você acredita em reencarnação? Qual cidade você está assistindo a este vídeo? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, pois hoje vamos mergulhar em histórias que desafiam a nossa realidade e provam que a vida é muito mais do que imaginamos. Eu passei tanto tempo escolhendo você e você me repreende. Foi exatamente isso que uma criança disse à própria mãe ao ser repreendida por quebrar um brinquedo. Esta é uma história real, compartilhada por alguém nos comentários de um vídeo sob a edição "Seus filhos se lembraram de jornadas anteriores". Acredite, enquanto você acompanha esta edição, vai se arrepiar mais de uma vez. Afinal, não faz sentido inventar ficção sobre os próprios filhos e o próprio destino, principalmente no ritmo de vida atual, onde o excesso de informações mal nos dá tempo para pensar ou para lembrar de algo realmente importante. Portanto, para todos que, movidos por um impulso da alma, compartilharam esses relatos de encontros paranormais, não há razão para mentir. E se, ao final deste vídeo, você sentir o desejo de compartilhar sua experiência em comum, teremos o maior prazer em acolhê-la. Como de costume, os casos mais singulares ficam para o final. Então, vamos começar. A chave do retorno. Eu soube quando minha filha viria ao mundo. Quando minha filha aprendeu a falar, ela disse: "Pai, estou esperando por você há tanto tempo e com tanta impaciência." Outro relato. Eu vi minha filha em um sonho antes de ela nascer. Nós conversamos. Lembro do rosto dela no sonho. Minha esposa nem estava esperando um bebê ainda. Eu sabia o mês exato em que ela chegaria. Muitas crianças falam sobre isso. Elas contam que, antes de vir, eram grandes, mas os adultos não ouvem e não acreditam. Minha irmãzinha costumava dizer isso quando eu era criança, e isso me intrigou. Quando ela era grande, tinha marido e 2 filhos. Brigou, correu para a mata, subiu em uma árvore e, de repente, deu à luz e ficou pequena. Eles perguntavam como ela nasceu. Ela dizia: "Era inverno e eu, nua, só de vestido, congelei e adormeci. E foi assim que nasci, filha da nossa mãe." Eles consideravam tudo fantasia e não a ouviam de verdade. Eu só dei atenção ao meu filho quando ele começou a falar sobre meu próprio parto. Ele não tinha como saber de tais detalhes. Eu não contei a ninguém. Por exemplo, a parteira cantou durante o procedimento e ele citou até a letra da música. Uma parteira cantora, isso não se inventa. Fiquei em silêncio até que ele contou a todos. Ligações de um passado íntimo. Lembro de como você me atingiu com a chama, e aqui está a minha história. Eu era muito pequena, mas me recordava de uma grande labareda e de uma moça de cabelo ruivo e liso. Guardei isso a vida toda, pensando que tinha visto em um filme. Anos depois, aos 22, em um novo emprego, a vi. Foi como um raio. Aquela das memórias passadas. Um ano depois, começamos a namorar. Eu tinha esquecido do nosso encontro, mas comecei a ter um pesadelo. Ela estava na beira de uma fogueira, em silêncio, e olhava para mim. Meu coração se despedaçava. Certa vez, perguntei se ela se lembrava de algo de uma jornada anterior. Ela respondeu: "Não é aquele em que eu a queimei?" E acrescentou que sonhava com isso desde a infância. Quando tentei descobrir mais, ela explodiu e disse que não queria falar sobre o assunto. Depois, lembrei de momentos antes da conversa. Meu cabelo estava emaranhado e ela, ao ajudar, disse que eu já tinha tido dificuldade antes em cuidar dele. E, em geral, ela costumava comparar as coisas com algo de um tempo anterior. Embora fosse inteligente e lúcida, havia algo estranho nela, como se carregasse um peso misterioso que só ela conhecia. Terminamos, mas eu sentia sempre que algo ruim acontecia com ela e ligava para uma amiga em comum para checar. Eu nunca errava. Depois disso, comecei a sonhar com ela. Ela simplesmente aparecia, me abraçava e eu dizia: "Nada vai dar certo entre nós de novo." E no dia seguinte eu descobria que minha ex queria voltar. Já sou casado, amo muito minha esposa, mas ainda sinto uma conexão distante com aquela pessoa. O sentido, oculto e o futuro, visto.
Um jovem previu o futuro. Quando eu estava na primeira série, um garoto do último ano estava me dizendo que no futuro as pessoas iriam mudar de aparência, que leríamos na pequena tela em nossas mãos e que ela conteria muitos livros, que todo mundo teria uma televisão. Isso foi em 1967, há 53 anos. Eu sinto a presença dos que partiram. Acredito prontamente em tudo isso. Eu sinto os que partiram e sinto a energia dos espaços de descanso final, vazios ou com a presença dos donos. Falo em cemitérios com retratos. Isso me assustou a vida toda, até que aprendi a superar esse medo. Me formei na faculdade de medicina, mas a simples ideia de ir ao local de estudo de corpos me fazia ficar pálido. Um dia, resolvi acabar com esse medo. Entrei no consultório e encontrei um corpo. Afastei o lençol do rosto e quase parei de respirar de horror. O rosto era de um avô respeitável. Pedi permissão para estudá-lo e ele me respondeu calmamente: "Filho, não se preocupe, faça o que quiser. Eu te dou permissão. O que se pode fazer se escolheu esta profissão?" O medo foi derrotado. A iniciação aconteceu. 30 anos se passaram e este episódio é inesquecível. Eu não sou destemido, mas aprendi a controlar meu medo. Os partidos são diferentes. Alguns parecem trajes vazios, indicando que suas almas seguiram para outros planos. Mas outros, mais jovens, parecem estar dormindo, sozinhos, e alguns estão gritando, horrorizados. Às vezes, sinto o desencarne de alguém antes que aconteça. Fui visitar meu antigo chefe e percebi que ele estava no piloto automático, o corpo ali, mas ele não. Avisei seu assistente para ficar de olho na sua saúde. 6 meses depois, seu filho ligou para dizer que ele havia partido na noite anterior, devido a um problema oculto. Os relatos chocantes do começo. Minha irmã e eu estávamos discutindo quem viria ao mundo primeiro. Fiquei chocado quando meu filho de 3 anos me contou em detalhes como ele nasceu, citando as palavras dos médicos. Depois, ele descreveu a saída da maternidade, a cor do carro que quebrou na estrada e o susto que ele levou. Ele disse que era um homem grande, careca, que andava em uma moto enorme. Ele dirigia, sentiu uma dor no peito, depois uma luz muito forte e pronto. Ele ficou pequeno. Ele também disse que se lembra de quando partiu, indo para o plano superior, e de como ele e sua irmã no alto nos olhavam e discutiam sobre quem nasceria primeiro. Ela quis ir primeiro e ele a deixou ir. Ele disse que estava cansado de esperar. Ele nos observou, nos contou muitas outras coisas daquela época, até a disposição dos móveis. Há uma diferença de 7 anos entre ele e a irmã. Ele tem 11 anos e não se lembra mais. Mas nós nos lembramos muito bem de suas histórias, porque eram assustadoras. Ele falava sobre tudo com muita precisão. Ele até disse que falava uma língua diferente quando era adulto. E, de fato, ele falava inglês primeiro, o que eu percebi por ter estudado na escola. Não foi coincidência que palavras em inglês, e às vezes até frases, escapassem de sua boca. Nunca acreditei nessas coisas, e agora não sei o que pensar. A jornada eterna, conhecimento e habilidades de uma vida anterior. Eu já tenho 56 anos, e lembro-me do momento do nascimento e da compreensão de que teria que viver aqui. Fiquei com medo, queria voltar, mas entendi que isso não aconteceria. Eu a via como uma grande prisão, da qual a única saída era viver esta vida para voltar para casa. Na infância, eu sonhava em voar para um abismo em um caminhão. No momento do contato com o chão, acordei chorando. Em 1980, na oficina mecânica, eu disse aos rapazes o que precisavam fazer com um motor de caminhão. Eles perguntaram como eu sabia daquilo. Respondi que já tinha feito muitas vezes. Eles perguntaram: "E quando você fez isso?" Eu estava na 8ª série. Me virei e fui embora. Mais tarde entendi isso como uma lembrança do passado. Os laços inquebráveis. Ele sabia que ia partir. Meu irmão foi levado quando eu tinha 8 anos. Ele foi atingido na têmpora. Ele sabia que ia partir.
Ele havia destruído todas as suas anotações e diários de antemão e disse que era hora de começar uma nova etapa. Anos depois, eu não conseguia ter filhos. Uma pessoa com sensibilidade disse que o espaço de descanso do meu irmão estava muito ativo. E assim que removêssemos a foto do monumento, eu teria um filho. E assim foi. Tive um filho que é uma cópia do meu irmão, com uma mecha branca na têmpora. Ele chama a avó de mãe e a mim de Sveta. Você me esqueceu em um veículo na capital. Em 1960, explorando fotos de uma cidade grande com meu filho de 3 anos e meio, ele viu o Kremlin e disse que o tínhamos esquecido em um veículo de transporte nessa cidade. Ele viajou por muito tempo com o condutor, esperando, e depois foi entregue a um policial. Ele descreveu um transporte antigo e a vestimenta do policial. Parecia ser do início dos anos 60. Ele repetiu essa história até os 5 anos. Hoje ele diz que não se lembra, mas que no fundo ele ainda se recorda e temia ser abandonado. O retorno e a marca da essência. 5 anos já foram perdidos. Em quê? Lembro-me do meu 5º aniversário deitado e pensando. 5 anos já perdidos. Em quê? Em bobagens. Perguntei ao meu filho de 5 anos. O que é a alma? Ele respondeu. É o mundo da minha essência interior. Mãe, o adulto nesta foto sou eu. Meu pai partiu há 25 anos. Há uma foto dele com meu irmãozinho. Tive um filho. Aos 3 anos, ele parou em frente à foto e disse, Mãe, sou eu. Estávamos olhando o gafanhoto. Perguntei, quem é você nesta foto? Ele apontou para meu pai e disse, este é o adulto. Fiquei em choque. Eu estava lá e meu pai realmente o pegou no colo quando ele se assustou. Eu defendi um local de conflito em 1904. Dizem que a marca de nascença é um sinal de uma partida abrupta. Eu tenho uma marca em forma de diamante no pescoço. Aos 12 anos, o nome Alexei girava na minha cabeça. Aos 27, em um museu, vi o nome Semtsov Alexei. Descobri que ele desencarnou defendendo um local de conflito em 1904, atingido por um golpe na base do pescoço. Eu tenho outra mãe lá que chora muito. Meu nome era Rita em uma jornada anterior. Lembro-me de como minha mãe sofreu, implorando para que eu voltasse para casa. Lembro-me de ter ido a uma casa de campo no outono. De repente, ouço um som seco, uma dor aguda no peito, e o céu começou a girar. Aos 2 anos, perguntei aos meus pais sobre uma cidade e disse que morava lá quando era Rita e que tinha outra mãe lá que chora muito. Eu disse que fui uma filha muito má e que precisava pedir desculpas. A sutileza da memória. Quando eu era grande, você era pequena. Meu filho diz que quando minha filha mais velha era pequena, ele era grande e a segurava nos braços. Meu pai partiu em 2013 e meu filho nasceu em 2016. Ele diz que morava em Briansk e que seu nome era Alexei. Ele chama um canhão de cravo, dizendo, não, cravo é um tanque. Meu pai era militar. Hoje, ele disse que quando ele era grande, eu era pequena e ele trabalhava e tinha filhos. Eu me recordo do final de cada uma das minhas jornadas. Aos 13 anos, fui atingido por uma descarga elétrica e comecei a me lembrar de minhas 4 jornadas anteriores. Mais precisamente, lembro-me do final de cada vida. Lembro-me de repetir, faça somente o bem. Meu filho começou a falar uma língua desconhecida enquanto dormia. Meu filho de 5 ou 6 anos começou a falar em uma língua desconhecida para nós durante o sono. A fala era coerente. Antes da minha filha mais nova, tive um nascimento prematuro. Era um menino. Meu sobrinho perguntou onde estava meu filho. Eu disse que só tinha 2 filhas. Ele insistiu. Sim, mas havia um menino. Eu o vejo, mas não entendo onde ele está. Como foi bom me perder aqui quando eu tinha 4 anos, disse a minha mãe. Você está errada. Eu seria o mesmo, eterno e imutável. Mais tarde tive um sonho. Eu era um piloto de nave e houve uma falha catastrófica.
Fui arremessado para fora do universo. Vi a rosa do mundo. Minhas últimas palavras foram: como foi bom me perder aqui só para ver a rosa do mundo. Nossa memória está sendo apagada. Perguntei ao meu filho de 9 anos, por que não nos lembramos das jornadas anteriores? Ele respondeu: claro, mãe, mais de uma. Mas se não tivessem apagado nossas memórias, ficaríamos sobrecarregados com tanta informação. Afinal, computadores são limpos de arquivos desnecessários. Considerações finais. Eu fui silenciado no palco. Até os 5 anos, eu tinha um pesadelo recorrente. Eu fui silenciado no palco enquanto dançava. Eu contei à minha mãe como cheguei ao mundo e ela disse: cala a boca, e eu consigo dançar qualquer ritmo, apenas observando. Não tenha medo, eu era um militar. Meu neto, aos 3 anos, disse: vovó, eu estava em chamas em um tanque, depois saí e caí no rio, e foi assim que parti. Mas eu era um bom militar. Ele dizia que uma ponte não existia antes e gritou: mãe, a biblioteca ainda está aqui. Eu tenho uma marca, levei um projétil em uma jornada anterior. Meu pai me contou que, aos 3 anos, eu contei como caí de aeronave na neve. Eu disse que fui assado no fogo e comido, mas não doeu mais. Eu tenho uma cicatriz de nascença no peito. Aos 10 anos, eu dizia que tinha levado um projétil. Conclusão: a verdade que liberta. Agora, depois de mergulhar nestas histórias, cada um de vocês pode tirar sua própria conclusão pessoal. Alguém mudará sua visão sobre a continuidade da vida. Alguém se lembrará de algo de sua jornada que parecia esquecido. Outros considerarão tudo isso como memórias falsas ou uma invenção banal. Por favor, valorize este vídeo e sinta-se à vontade para mergulhar na seção de comentários, porque algumas dessas revelações pessoais serão ainda mais interessantes para você do que o próprio vídeo. E como um de vocês escreveu, não tenha medo de partir, tenha medo de viver uma vida vazia e inconsciente. Nos vemos na próxima jornada. Nesta e em futuras experiências,